Olá pessoal, sou o Jackson, estou aqui com o André da Capsogel. A gente vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre a carne pura. Jack, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar falando aqui de alguns ingredientes aqui do portfólio nosso aí, que é vendido através da Inove para o canal Magistral. A carne pure é um produto que eu vejo como muito importante para não só facilitar o processo, né, dentro da manipulação, né, vamos dizer assim, para os nossos clientes, né, para as farmácias de manipulação, porque a gente sabe que a L-carnitina é talvez aí um dos maiores desafios, né, internos para a manipulação, por ser um produto extremamente higroscópico, né, ou seja, um produto que retém, que puxa muita água do ambiente, então você tem que ter um controle de umidade muito grande. O processo de limpeza depois da manipulação, né, de todas as formulações aí com L-carnitina exige uma demanda e um tempo, né, e custo muito elevados. Então a gente está trazendo essa oportunidade para o mercado de manipulação, que é trabalhar com a carne pure Licaps, né, ou seja, dentro dessa tecnologia que a gente já falou um pouquinho anteriormente, que consiste nessa selagem no corpo e da tampa da cápsula dura, né, e numa apresentação de cápsula vegetariana, para justamente facilitar esse processo interno, né, para os nossos clientes, né, para as farmácias de manipulação. Ou seja, vocês não precisariam, de alguma forma, estar trabalhando com a L-carnitina como ingrediente, né, extremamente higroscópico e de difícil manipulação. Você poderia estar trabalhando já com uma formulação já semi-elaborada da L-carnitina já nessa apresentação em Licaps. O diferencial dela que eu vejo, né, não só se dá em relação a essa forma farmacêutica, mas a gente está trabalhando com ela numa concentração muito mais alta do que a L-carnitina que é vendida como ingrediente para o mercado de manipulação, né? A L-carnitina, né, associada, né, ao que é chamado de L-carnitina tartarato, ela apresenta uma concentração de aproximadamente 68% de L-carnitina. Ou seja, ela é tão higroscópica que você precisa estar associando ela com ácido tartárico para você conseguir ter uma estabilidade dela enquanto pó, né, enquanto ativo. Até um relato, André, dos nossos clientes, para eles conseguirem colocar essa dosagem numa formulação, eles precisam fazer 4, 5 cápsulas para conseguir colocar essa dosagem numa cápsula. Então, a carne pure, ela apareceu para a gente aqui como uma solução mesmo para a farmácia de manipulação, né? Não, totalmente, porque não só você facilita o processo, como a gente comentou, né, como numa cápsula você acaba tendo uma oportunidade de trabalhar com uma dosagem mais baixa, ou seja, com menos cápsulas, e você conseguir entregar, né, uma concentração total de L-carnitina mais alta, né? Na comparação, né, a L-carnitina tartarato seriam aproximadamente 68% aí de L-carnitina no pó, enquanto que na Licaps a gente está falando de uma L-carnitina carne pure, né, apresentação cristalina, que ela chega a 99%, né, de concentração de L-carnitina nessa apresentação. Ou seja, você tem já uma diferença muito grande aí de dosagem, né, de concentração por cápsula. Todos já conhecem, né, os benefícios da L-carnitina comum, né? E a gente está falando aqui da nossa L-carnitina pura e líquida. Além disso, o que tem de diferencial da nossa L-carnitina para essa L-carnitina que é vendida no mercado? Legal. A carne pure, na verdade, é uma marca da Lonza, né? Ela é um grau que a gente chama assim, um grau distinto de L-carnitina, porque ela é fabricada, né, desde o processo mesmo de obtenção da matéria-prima até o processo final de rastreabilidade pela Lonza. E a Lonza é a maior fabricante de L-carnitina a nível mundial. Então a gente está garantindo realmente toda a segurança no processo de rastreabilidade do produto, além da gente ter uma série de evidências científicas aí associadas especificamente com a carne pure, né? Sim. A questão dos estudos clínicos, né? Eu sei que a carne pura ela tem uns estudos clínicos diferentes da L-carnitina comum, né? Que não foram feitos na L-carnitina comum, foram feitos específicos na nossa carne pure, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro, com certeza. A carne pure está muito associada realmente a um espectro bem grande aí de benefícios aí para a saúde humana, né? Para quem não sabe, a L-carnitina é um produto, né, produzido, né, um aminoácido produzido pelo nosso organismo. Mas a gente sabe que em determinados momentos da nossa vida a gente tem uma demanda, né, a gente tem uma necessidade de suplementação de L-carnitina muito mais alta do que em determinados outros períodos. Então, a suplementação ela acaba se dando como um fator importante para você conseguir ter um melhor metabolismo no nosso organismo. Ela basicamente é responsável pelo transporte da acetilcoenzima A
para dentro da mitocôndria. Então, ela é fundamental para esse transporte desse metabólito, né? Fundamental dentro do processo de respiração celular e que desencadeia, né, a produção de energia. Então, ela basicamente é fundamental para uma série de tecidos humanos. Aqueles que a gente consegue perceber uma evidência muito grande, geralmente são os tecidos musculares, né? Os músculos em geral, e nesse caso o próprio tecido cardíaco também, né? Queria que você falasse um pouquinho do estudo da carne puri para fertilidade. Perfeito. A fertilidade também está muito associada a essa questão mesmo da construção e de um bom aproveitamento aí, da motilidade dos espermatozoides, por exemplo. Então tem estudos que demonstram, né, como que a suplementação de L-carnitina ela ajuda não só na produção dos espermatozoides, né, como também na motilidade, ou seja, da fecundação, né, desses espermatozoides ao óvulo, por exemplo. Um estudo recente conduzido aí no ano passado, salvo engano, ele mostra um aumento da recuperação muscular após atividade física, demonstrando aí uma redução da creatina quinase, por exemplo, que acaba sendo também um marcador interessante para doenças cardiovasculares, com o uso de L-carnitina carne puri, em comparação com placebo, né, numa diferença aí de aproximadamente 35%, ou seja, demonstrando de forma bastante sólida, né, e crítica como que a carne puri ajuda nesse processo de recuperação muscular. Sim. A gente já teve alguns relatos de farmácias que pararam de trabalhar com L-carnitina, né, que não trabalham mais com L-carnitina pó. Né. Relatos de clientes que teve quebra de equipamentos por causa da limpeza, né, pela questão da higroscopia. Clientes também que usavam, né, que desenvolveram protocolos, né, com L-carnitina, só que o protocolo até mesmo ficou inviável, porque ele precisava mandar muita cápsula, colocar 5, 6 cápsulas para um paciente tomar de um único medicamento. Então, a carne puri aí, ela tem os benefícios tanto para a farmácia, né, quanto para o nosso consumidor final. E a gente está falando aí de uma L-carnitina fabricada pela Lonza, com uma tecnologia proprietária da Lonza que sela o corpo e a tampa da cápsula num ambiente livre de oxigênio. Então essa bolinha que você vê da Licaps aqui é basicamente uma bolha de nitrogênio, né? Que atua também preservando, né, uma melhor estabilidade do ativo. Você consegue facilitar muito o processo de fabricação interna da farmácia de manipulação, porque ao contrário dela ter que internalizar isso, ela pode ser utilizada a Licaps como, né, um componente adicional aí da prescrição que ela receber na rotina dela. E além disso, né, você está falando de um produto que tem uma concentração muito mais alta do que uma L-carnitina como ingrediente normal. Quando a gente fala da L-carnitina tartarato, por exemplo, ela tem aproximadamente aí 68% de L-carnitina, enquanto que a carne puri nessa apresentação Licaps é uma L-carnitina cristalina, que é próxima de 100%. Então você tem já uma diferença muito grande de concentração nessas duas apresentações. Sim, é uma cápsula vegana, né, vegetariana, vegana, com todos os certificados, uma cápsula já padrão cápsula gel, que todos conhecem, e com 500 mg de L-carnitina. Né? É mais uma solução que a Lonza Cápsula Gel trouxe aí para o mercado de manipulação.